É interessante a questão da Embrapa, que o conceito da Embrapa foi um conceito que é diferente de uma universidade. Uma universidade você tem no mesmo instituto diversidade. Sim. A diversidade e independência de pesquisa. Eles focaram em centros, é o centro do algodão, é o centro do milho, é o centro da soja, é o centro da... Cada um deles só pensando naquilo. Mas não é só pensando naquilo do ponto de vista agronômico. Ele tinha sociólogo, ele tinha economista, ele tinha comunicador. A pesquisa em si não adianta nada se ela não for aplicada. Então, esse conceito da forma como organizar, ela chegou a ter quase em torno de 1.000 PhDs na década de 70. Vamos pensar o que é a universidade. 1.000 PhDs basicamente formados, quase todos nos Estados Unidos, que davam mais oportunidade, mas dos grandes centros de pesquisa agrícola, e que eles trouxeram e conseguiram fazer essa transformação e chegar ao campo. Não era uma pesquisa empírica que se perde. A universidade faz muito isso. Ela não consegue transformar a pesquisa científica em tecnologia. A Embrapa estava focada na tecnologia, mas uma tecnologia que fosse aplicada. Por isso ela precisava de economista, porque não adiantava desenvolver uma semente bonita, que ela era, mas que não era econômica. Ou não adiantava fazer isso se não conseguia comunicar isso ao campo, que não é fácil o agricultor adaptar isso. Então, houve uma visão assim o professor Pastore foi muito importante. O Celso Pastore, ele liderou, o Zé Pastore, ele foi muito importante nisso. E, na verdade, o conceito da Embrapa... Só esclareça para o grande público. O Afonso Celso Pastore ou o Zé Pastore? Zé Pastore. Zé Pastore. Que é economia e sociologia. O sociólogo Zé Pastore. Você pega nos anais, nas histórias, ele foi um pouco idealizador da forma de organização, de fazer a universidade Embrapa. Quer dizer, acho que ele teve um papel fundamental. Mas eu acho que isso aqui que, na verdade, transformou... A indústria nunca teve isso. É verdade. Porque a indústria, o problema da indústria é que você cria um produto e ele não é um bem público. Ele é um bem privado. E lá, a Embrapa foi criando produtos, bens públicos. Aquela semente, ela não tinha um espírito comercial, ela tinha um espírito público. Então, foi criando produtos públicos para a sociedade. Quer dizer, isso foi o... Eu acho que tudo que o Estado podia ter feito sem a Embrapa, eu acho que ela teria se frustrado. Por favor. Acho que tem um tema que o Lula colocou que é muito importante. Quando a Embrapa foi criada, em 1973, nós importávamos 30% da comida consumida no Brasil. É verdade. Os governos da época falaram, não é possível para desse tamanho importar comida, é um absurdo. Então precisa revolucionar isso aí. Vamos fazer, precisa pesquisa, precisa ciência, precisa dominar o errado. Criou-se a Embrapa. 3 homens, Cirnei Lima, Pastore, Eliseu Alves, que vinham aos Estados Unidos, onde se fez doutorado nos Estados Unidos. Criaram a Embrapa no final do governo Médici, mas o Cirnei acabou brigando com o governo, brigou com o Delfim, saiu do governo, e aí a Embrapa ficou parada. Em 74, entrou o Geisel e o Paulinelli virou ministro e tocou a Embrapa para frente, com todo mundo nessa forma. Mas o que eu acho fundamental aqui, para a gente lembrar, é o seguinte: quando Cirnei, Pastore e Eliseu Alisson montaram a Embrapa, tinha um ideal, um ideal patriótico, nacionalista. Não é possível esse país importar comida. Nós temos que ser um país autossuficiente. Era um entusiasmo, um projeto idealista. Isso contagiou todo mundo, os 1.000 pesquisadores, funcionários. Então a Embrapa surgiu no bordo do entusiasmo pelo crescimento no Brasil. Isso que o Lula está dizendo é exatamente isso. As pessoas foram lá para o centro de soja, lá, o centro de trigo, o centro de cacau, e montaram uma coisa com patriotismo, pensando em abastecer o Brasil. Ele está certo, em garantir a população, a soberania da população. E com uma segunda visão, que é exportar. E conseguimos as duas coisas. E se engatou naquele slogan que o Delfim cunhou, né? Exportar é o que importa. Não, porque, no fundo, a Revolução Agrícola, a agricultura, ela tinha, naquele momento, nos anos 70, né, dentro do modelo do milagre brasileiro, a agricultura tinha vários papéis naquele momento. Ele tinha que produzir alimento barato para o trabalhador. Isso segurava o salário, a cesta básica. Ela tinha que gerar divisas para o processo de substituição de importações. Ela tinha que ser mercado para a indústria nascente. E ela tinha que gerar matérias-primas para a indústria, como algodão, essas coisas. Então, essa era uma visão e que conseguiu, quer dizer,
ela conseguiu cumprir esse papel e sustentou. Não foi um caminho tranquilo. Não, foi duro. Ele foi conturbado, muito conturbado. E eu acho que é interessante, porque a gente sempre fala da agricultura e do agronegócio, mas é importante a gente diferenciar a agricultura brasileira do agronegócio. Nós temos 5 milhões de propriedades agrícolas no último censo. Esse mundo do agronegócio deve ser o quê? 300, 400 mil propriedades. 1 milhão. Seja 1 milhão. No mercado, 1 milhão. 1 milhão. Tem 4 milhões de pessoas e agricultores no Brasil, que tem quase 20 milhões de pessoas, que vivem ainda os anos 50. Sim. Que a maior parte da renda deles ainda deriva de outras atividades que não a agricultura. Verdade. A Bolsa Família, programas de apoio, que felizmente existem, senão eles iriam para a cidade. Algum tipo de trabalho no campo. Mas esse lado, 1 milhão, é muito moderno. É muito moderno, competitivo, eficiente, tocado por empresários que estão ligados no mundo, não fazem negócio aqui, estão ligados no mundo, estão na última tecnologia e espero que não se perca esse ímpeto de tecnologia. Talvez o ano passado foi um ano difícil, né? O ano passado foi um pouco... Seca, geada. Seca de viagem e aumento de custos, né? Com a guerra. Eu só queria Agora, acrescentar, antes de passar para vocês, né, só esses 4 pontos, salvo engano, que o professor Francisco Luna identificou, acho que não sei se seria um quinto, a questão geopolítica, de ocupação territorial, né? Porque era um vazio, né? E não era de hoje, basta lembrar a dificuldade na Guerra do Paraguai de chegar por terra, né? Lembrar a retirada da laguna lá do Visconde Tonei, a dificuldade para chegar ao Paraguai, e isso nós estamos falando na segunda metade do século XIX. Então, e pela primeira vez uma economia, e isso que é uma coisa sui generis, né? Tão distante do litoral, tão dinâmica economicamente e vinculada à economia internacional, né? Então, é um caso realmente de estudo. E aí, quando o senhor lembrou, o professor Roberto Rodrigues, essa saga, que é uma saga que precisa ser contada, né? Porque é uma saga de quem se deslocou muitas vezes sem nada, que vendeu a sua terra, geralmente porque a família cresceu, não era suficiente para aquela família subsistir ali no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, e vai com a cara e com a coragem para o Mato Grosso. Antigamente era um só Mato Grosso, depois virou Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, e segue a vida. É uma coisa assim... Matopiba, hoje? Sim, Mato Piba, sim, lembrar, claro. Quem imaginaria, né, que aquela região oeste da Bahia, além de São Francisco, onde é Luiz Eduardo Magalhães, se desenvolvesse daquela forma. O antigo Mimoso do Oeste. Sim, e aquela parte antes pertencia a Pernambuco, só depois da rebelião de 1817 passou para bem isso. O professor Luna, que é nosso grande especialista, também no período lembra.